Boa noite a todos. Havendo número legal nessa presidência sobre a proteção de Deus, declaro aberto a segunda sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado. Solicito a todos os presentes para que se possam adequadamente, com os olhos voltados ao pavilhão nacional, para a execução do hino nacional e hino do município. As margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve do poço, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lar barulhos tentas estelado, rediga o verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado, mas segues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol nas mães gentil, pátria amada, Brasil. Vamos, machadense, trabalhar pelo bem-estar da nossa cidade e pedir a Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares
Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista, seu povo tão nobre, não tem separação, quer rico, quer pobre, possui bom coração. Sejamos bem unidos por toda a eternidade, amando esta terra, esta linda cidade, e orgulhosamente clamando diremos: somos machadenses de verdade, que o preconceito a nós não atinja, que o nosso amor sincero não finja, que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Que São José como nossa proteção interceda a Jesus para nossa salvação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária. Ata da primeira sessão ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Álvares Machado, realizada aos 6 dias do mês de fevereiro de 2017, às 20 horas, sob a presidência do vereador Luiz Francisco Boigues, secretariados pelos vereadores Cláudio de Melo Salomão e Pedro da Silva Oliveira, respectivamente primeiro e segundo secretários. E com a presença dos demais vereadores, conforme livro de registro próprio, foram iniciados os trabalhos com a execução do hino nacional e o hino do município. Leitura da ata da sessão anterior, que após colocada em discussão, foi feita a votação, sendo em seguida aprovada por unanimidade. Expediente. Foram apresentadas as seguintes matérias: expediente do Poder Executivo encaminhando respostas a indagações do Legislativo e projeto de lei número 01/17, que foi encaminhado às comissões competentes. Expediente de terceiros, projeto de lei número 01 ao 03 de 2017, de autoria da mesa. Projeto de lei número 04 e 05 de 2017, de autoria do vereador presidente, que foram encaminhados às comissões competentes. Lido o ato do presidente número 05 de 2017, o senhor presidente saudou a presença na galeria do senhor prefeito José Carlos Cabreira Parra. Requerimento de número 01 a 32 de 2017, de autoria diversa, aprovados por unanimidade. E indicações de número 01 ao 23 de 2017, que foram encaminhadas aos seus destinos. Palavras no expediente: não houve inscrito. Ordem do dia: não houve matéria. Explicação pessoal: inscrito o vereador Pedrinho do Coral, que se reportou aos seus requerimentos e indicações, dando ênfase aos que tratam do cemitério local e da implantação do sistema esgoto do distrito de Coronel Goulart. E o vereador Chiquinho do PT, que se reportou a concurso público do Executivo, que não será prorrogado, solicitou do senhor prefeito que reveja tal posição e comentou sobre a reunião com o mesmo para tratar de assuntos pertinentes ao trânsito. E solicitou apoio aos nobres pares visando a prorrogação de tal concurso. E encerramento dos trabalhos. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença de todos. Fez a leitura da mensagem bíblica do dia nos termos da resolução número 01 de 2016, de 9 de agosto de 2016,
comunicou que a próxima sessão será no dia 13 de fevereiro de 2017 e declarou encerrada a presente sessão, às 21h54. Lavrando-se esta ata, que, se aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação. Aprovada pelos mesmos, continuam sentados, ou, aos contrários, queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura dos requerimentos. Requerimento número 033/2017. Senhor Presidente, considerando a falta de espaço no cemitério, é realmente uma questão importante, que requer uma especial atenção por parte da administração. Requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de recadastramento dos túmulos e ulteriore retomada daqueles que, por ventura, estejam em desacordo com as normas legais vigentes. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Cláudio de Melo Salomão e Tomás dos Santos Mendes. Requerimento número 33 de 2017 em discussão. Em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 034/2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será implantado o pátio da prefeitura com máquinas e equipamentos no Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 34 em discussão. Vereadores a favor permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 035/2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a previsão de reforma do PSF e limpeza das caixas d'água das unidades escolares do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 35 em discussão. Em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 036/2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há projeto de implantação de passeio público na divisa, interligando com o passeio público do município de Presidente Prudente. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 36 em discussão. Em votação. Vereadores a favor permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 037/2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há desenvolvimento de projeto de implantação de ciclovia nas margens da ferrovia, interligando com o município de Presidente Prudente.
Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 37 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrário queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 038/2017. Senhor presidente, requer à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quais os projetos de recapeamento de vias previstos para o Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 38 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 039/2017. Senhor presidente, requer à mesa na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão para restauração dos obstáculos e guias no Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 39 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 040/2017. Senhor presidente, requer à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando serão retomados trabalhos de melhorias da iluminação pública no Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 40 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 041/2017. Senhor presidente, requer à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de desenvolvimento de trabalho de reforma e melhorias nos pontos de ônibus no Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 41 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 042/2017. Senhor presidente, requer à mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando serão iniciados obras de implantação de galerias na Avenida Castro Alves, Parque dos Pinheiros. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 42 em votação ou em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 043/2017. Senhor presidente, requer à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando serão implantados o restante dos postes de iluminação na Rua Visconde de Taumanai. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 43 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 044/2017. Senhor presidente, requer à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando serão implantados braços de iluminação, onde ainda não existe, nas ruas Visconde de Taunay e José de Alencar, de frente à bateria. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017,
Vereador Carlos da Pizzaria. Batateira. Requerimento 44, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 045/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos diligencie junto à Energisa a limpeza da área próxima da rede elétrica na rua Clóvis Bevilacqua, proximidades da Mata. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento 45, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 046/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de instalação de câmeras de monitoramento na creche do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama, visando aumentar o nível de segurança no local. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Carlos da Pizzaria. Requerimento número 46, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 047/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe com relação ao transporte de alunos para 2017. Item 1. Se ocorreu prorrogação dos contratos vigentes no exercício anterior. Em caso positivo, informando o dispositivo legal que permitiu. Item 2. Se haverá licitação, se houver aumento do número de linhas em relação ao ano anterior. Item 3. Se ocorreu contratação emergencial até a realização do certame licitatório, e em caso positivo, em quais linhas e quais foram os contratados. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral e Elson. Requerimento 47, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 048/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será fornecido uniformes para os servidores, especialmente da coleta de lixo. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elson. Requerimento 48, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 049/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será efetuada a manutenção do alambrado do Campo Bela Vista. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elson. Requerimento 49, em discussão, em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 050/2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será colocado braço de iluminação na Avenida das Américas, entre os números 1295 e 1339. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017.
Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Alção. Requerimento número 50 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Vai, Cláudio. Pode ir. Agradecer a presença do Sérgio, provedor da Santa Casa, do Paulo Batista, do GU, da nossa amiga Marta Bonfim. Muito obrigado pela presença, vocês enriquecem a nossa Câmara com a vossa participação. Muito obrigado. Requerimento número 51 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há projeto de melhorar o visual da Praça Coab Cris. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento 51 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 52, 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será implantada canaleta na rua Alcides Sanveso, número 198. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Autores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento 52 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 53 de 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual o motivo de não estar tendo servidor responsável pelo parque infantil na Praça Getúlio Vargas. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento número 53 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 54, 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos de não estar havendo atendimento domiciliar na área da saúde. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento 54 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 55, 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe quando será efetivada a reabertura do CAF no Parque dos Pinheiros. Sala de Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento 55 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 56, 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa, na forma regimental e ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos envie informações sobre a situação da creche no Jardim Santa Eugênia. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Elção e Festo José Silvério. Requerimento 56 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 57, 2017. Senhor Presidente, requeiro à mesa na forma regimental, ouvindo o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe qual a posição da atual gestão
com relação a transporte de idosos para os bailes realizados nas cidades da região. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho, do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento em 57 em discussão. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria de assinar junto esse requerimento. Posso? Sem dúvida. Obrigado. Que está disponível todos os requerimentos para os demais vereadores. Em votação. Requerimento 57 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 58 de 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvindo o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão de instalação de galeria na rua Tocantins com a Guaicurus. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho, do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento 58 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 59 de 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvindo o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há previsão emergencial de colocação de grade de proteção na galeria existente na rua Benedito Lacerda, confluência com a rua Pixinguinha. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho, do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento 59 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 60, 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe os motivos pelos quais os servidores da coleta seletiva não poderem entrar no pátio por um determinado período nesta atual gestão. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho, do PT, Pedrinho do Coral e Elção. Requerimento número 60 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 61, 2017. Senhor presidente, considerando que a população reivindica uma adequação sistemática nos pontos de ônibus da cidade, especialmente na região do Jardim Bela Vista, requeiro a mesa na forma regimental e ouvido plenário para que seja encaminhada ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existem diligências no sentido de se fazer adequações nos pontos de ônibus, conforme se segue pela Avenida Alfredo Marcondes, passando pela Rua José Romero, Jardim Santa Eugênia, passando pelo conjunto habitacional Salvador Costa e conjunto habitacional Mário Mauro, ao lado dos predinhos, pela Rua Nivaldo Zorzato de Almeida, até a esquina com a Rua Sebastião Antônio Pereira, seguindo pela Rua Presidente Prudente, até o ponto na Rua Barão do Rio Branco, ali em frente a Eletro Severo, anexo os croquis. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT. Requerimento 61 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 62, 2017. Senhor presidente, requeiro a mesa, na forma regimental e ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe a possibilidade de reunião com os representantes da empresa Jandaia, do Executivo e Legislativo, a fim de tratarmos de assuntos pertinentes à ampliação do número de pontos de ônibus na cidade. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereadores Pedrinho do Coral e Chiquinho do PT.
Requerimento 62 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 63, 2017. Senhor presidente, considerando que obras desenvolvidas pela Sabesp na estrada que demanda a propriedade do senhor Nagai causou problemas no leito da via, o que dificulta o tráfego de veículos e provoca constantes reclamações por parte dos usuários da via. Requeiro à mesa, na forma regimental e ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há viabilidade de se fazer uma parceria com a Sabesp, visando dotar a via de algumas importantes melhorias, como a colocação de entulhos ou raspa de emulsão asfáltica. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2017. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT. Requerimento 63 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 64, 2017. Senhor presidente, considerando reivindicações dos moradores da rua Guaianazes, confluência com Guaicurus, Jardim Bela Vista, quanto à restauração das guias e sarjetas quebradas na extensão da via, conforme demonstrado em fotos em anexo. Requeiro à mesa, na forma regimental e ouvido plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se há viabilidade, previsão de execução dos referidos serviços supracitados. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2017, vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho do PT e Elção. Requerimento 64 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 65, 2017. Senhor presidente, requeiro à mesa, na forma regimental, ouvido o plenário, para que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito, solicitando que nos informe se existe planejamento voltado à realização de benfeitorias no prolongamento da rua José Jorge. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereador Zé Carteiro. Requerimento 65 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à leitura das moções. Moção número 01 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que está subscreve requer que, após tramitação regimental e ouvido o plenário, para que seja apresentada a moção de aplausos à professora de balé, Aline, que desenvolve um brilhante trabalho na formação de crianças e jovens em nosso município, não só no que tange a formação técnica, como também a formação moral. O incentivo e valorização das atividades de formação, educação é o combustível para a melhoria no nível de formação de nossas crianças e jovens e, consequentemente, de uma sociedade mais justa e esclarecida. Requer-se, outro sim, que seja dado conhecimento da presente homenagem à professora Aline. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereador Cláudio de Melo Salamão, Cláudio do Correio. Moção número 1 de 2017 em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Moção número 1 aprovada por unanimidade. Passaremos agora à leitura das indicações. Indicação número 024/2017, considerando abaixo assinado em anexo, que trata da implantação de obstáculo na rua Campos Sales,
proximidades do número 842, indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando a providência em epígrafe. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador José Aparecido Ramos, Zé Carteiro. Indicação número 025/2017, considerando que a piscina pública do Complexo Esportivo Central precisa de um ordenamento para ser melhor aproveitada, e considerando que muitas atividades recreativas e esportivas podem ser desenvolvidas no próprio, inclusive escolinhas de formação de atletas, indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar um ordenamento do uso da piscina pública, bem como desenvolva um programa recreativo e de formação de atletas. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Cláudio de Melo Salamão e Tomás dos Santos Mendes. Indicação número 026/2017. Considerando que muitas atividades recreativas e esportivas podem ser desenvolvidas no Complexo Esportivo Central, desde que feita uma reforma adequada e um incremento nos equipamentos públicos disponíveis, indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar reforma e incremento no complexo esportivo, bem como desenvolva um programa recreativo e de formação de atletas nas mais diversas modalidades. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereadores Cláudio de Melo Salamão e Tomás dos Santos Mendes. Indicação número 27/2017, indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar a implantação de academia ao ar livre no residencial Arthur Boigues, atendendo assim o pleito da coletividade local. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereadores Cláudio de Melo Salamão e Tomás dos Santos Mendes. Indicação número 028/2017, indico ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando desenvolver estudos visando a restauração do antigo prédio da estação ferroviária, bem como para efetuar uma limpeza ampla em toda a área da ferrovia, dando o transtorno que causa à coletividade de nossa cidade. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Cláudio de Melo Salamão. Indicação número 29/2017, indica ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando desenvolver estudos técnicos para a implantação de internets grátis nas praças públicas de nosso município. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereador Cláudio de Melo Salamão. Indicação número 030/2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando tomar as medidas legais cabíveis, objetivando a limpeza de vários terrenos particulares localizados na rua Pixinguinha, Jardim Horizonte. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador Cláudio de Melo Salamão. Indicação número 032/2017, indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar urgente limpeza e reparos devidos na galeria de águas pluviais, existente no final da rua Jasmim Batista. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elson. Indicação número 033/2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando efetuar urgente limpeza das áreas verdes do Jardim das Rosas. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elson. Indicação número 034/2017.
indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar urgente limpeza da praça existente no conjunto habitacional Coab Cris, Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elson. Indicação número 35 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando a limpeza de terreno localizado ao fundo com a EMIF, Tereza Ito Polidório, Jardim Bela Vista, e que se faz frente com a Avenida Alfredo Marcondes, Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Edson dos Santos Rodrigues, Chiquinho e Pedrinho do Coral. Indicação número 36 de 2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando tampar buraco existente na rua Aimarás, confluência com a rua Aimorés, no Jardim Bela Vista, visto que o mesmo causa transtorno à coletividade local, já faz um longo tempo. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Edson dos Santos Rodrigues, Chiquinho, do PT e Pedrinho do Coral. Indicação número 37 de 2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando urgente operação tampa-buracos nas vias do Jardim Santa Eugênia, em virtude das más condições do leito carroçável das mesmas. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Edson Santos Rodrigues, Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral. Indicação número 38 de 2017. Indica ao senhor prefeito para que determine providência ao setor competente, visando incrementar atividades e programas de lazer e outros voltados aos idosos de nossos municípios, tendo em vista ao anseio e à necessidade de sempre bem atender a estas pessoas. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Edson dos Santos Rodrigues e Chiquinho do PT. Indicação número 39 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar reparos nas guias e sarjetas, bem como canaletas na rua Guananazes e Jardim Bela Vista. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Edson Santos Rodrigues, Chiquinho do PT e Pedrinho do Coral. Indicação número 40, 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar reparos na estrada rural que demanda o bairro Catanduva. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. A vereadora Elson. Indicação número 41 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar urgentes reparos na estrada rural que demanda ao bairro quilômetro 25, dado as atuais más condições da via. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e Elson. Indicação número 42 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando efetuar urgentes reparos nas estradas rurais que demandam os bairros quilômetro 17, Olaria e propriedade do senhor Valdomiro Vila, dado as atuais más condições das vias. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Chiquinho do PT, Pedrinho do Coral e o Elson. Indicação número 43 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, atendendo o pleito da coletividade local, visando a limpeza da área onde está edificado o PSF Moacir Antônio Martins, visto o mato alto que provoca o aparecimento de insetos e animais peçonhentos. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Pedrinho do Coral
Chiquinho, do PT. Indicação número 44, 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, atendendo o pleito da coletividade local e conforme fotos em anexo, visando a restauração da canaleta existente na rua Presidente Epitácio, confluência com a rua Antônio Gaban. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereadores Pedrinho do Coral e Chiquinho, do PT. Indicação número 45 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente, visando o nivelamento das pedras sextavadas do leito carroçável da rua Guaianazes, confluência com a rua Guaicurus, lá no Jardim Bela Vista. Sala das Sessões, em 13 de fevereiro de 2017. Vereadores Pedrinho do Coral, Chiquinho, do PT e Elção. Indicação número 46 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente para que realize estudos de viabilidade técnica visando a instalação de obstáculos na Avenida das Américas, confluência com a rua Zequinha de Abreu, proximidades do número 160. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador José Carteiro. Indicação número 47 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente para que realize estudos visando melhorar as condições de tráfego de veículos de grande porte na rotatória do centenário da imigração japonesa, visto que existem muitas dificuldades de manobra no local e danos ao pavimento. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador José Carteiro. Indicação número 48 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente para que realize estudos visando a abertura no canteiro central da Avenida Alfredo Marcondes para acesso à rua Antônio Massalta Tebe. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereadora José Carteiro. Indicação número 49 de 2017. Indico ao senhor prefeito para que determine providências ao setor competente para que realize a limpeza das margens da rua Indiana, proximidade do viaduto sobre os trilhos da ferrovia. Sala das Sessões, 13 de fevereiro de 2017, vereador José Carteiro. A indicação número 31 foi retirada pelo autor. As indicações serão encaminhadas a seus destinos. Passaremos agora ao uso da palavra no expediente. Escrito o vereador Cláudio Salomão. Boa noite, senhor presidente, boa noite demais vereadores, nobres amigos vereadores e também aos cidadãos machadenses presentes. Eu fiz aqui algumas indicações, requerimentos, no sentido, eu vou comentar 3, da piscina pública, do ginásio de esportes e da praça de Wi-Fi. Esses 3 projetos, essas 3 indicações, elas visam uma atenção especial aos jovens da nossa cidade. Em especial a juventude que aqui em Álvares Machado tem pouquíssimas opções de crescimento na parte esportiva, na integração das pessoas, que o esporte ele é inclusivo, ele inclui as pessoas e tira as pessoas até do anonimato e leva muitos até ao estrelato, ao sucesso, como é conhecido no esporte no Brasil. Então eu quero, da minha parte, assumir esse compromisso de sempre buscar essa melhoria nessa questão e convido aos demais vereadores e a população em geral para a gente dar uma atenção especial para essa piscina pública. Todos os dias nós passamos ali, nós vemos uma quantidade de jovens vindo de vários bairros, vêm até do Parque dos Pinheiros com as suas bicicletas, vêm, tomam um banho ali, mergulham, brincam, sorriem, né? Divertem, mas não há nada de profissional ali. Não tem um profissional, não tem um segurança, um salva-vidas.
precisa ter, né? Precisa ter um salva-vidas e precisa ter um direcionamento a esses esportes. Quem sabe nós teremos aqui em Álvares Machado futuros atletas de natação, né? Então, a outra questão é o ginásio de esportes, que precisa de melhorias e também incluir os esportes de vôlei e basquete. E vejo também que os esportes em nossa cidade é mais voltado para os meninos do que para as meninas. Quase todos os esportes que existem aqui no município incluem os meninos, e para as meninas são pouquíssimas as opções. Então nós precisamos rever esse modelo e incluir as meninas também nos esportes do vôlei, do basquete e demais modalidades do atletismo, né? Várias outras modalidades. Agora, uma questão também muito interessante, que a gente precisa refletir sobre ela, é a questão do projeto Cidade Digital. É do governo estadual, oferece a praça do Wi-Fi. Nós temos em Prudente várias. Na campanha eu fiz um vídeo sobre a praça do Wi-Fi do conjunto Humberto Salvador em Prudente. É muito bacana. Lá é cheio de jovens com seus notebooks, tablets, celulares, smartphones, acessando a bate-papo ou mesmo estudando, fazendo suas pesquisas. Então nós temos em Álvares Machado Parque dos Pinheiros, Jardim Bela Vista, Santa Eugênia, várias praças que com trabalhos de algum projeto bem feito, nós poderemos conseguir praças do Wi-Fi em nossa cidade, que seria também um meio de trazer a juventude para uma abertura maior com o mundo à nossa volta. Projeto este que também tem a simpatia do nosso amigo vereador Tomazinho, né? Esta é a minha fala de hoje. Muito obrigado a todos os vereadores e ao presidente desta casa. Não havendo mais inscritos, passaremos agora para a ordem do dia. Projeto de Lei número 01/2017, de 20 de janeiro de 2017. Entrada no protocolo, dia 20 de janeiro de 2017. Autor, mesa. Tramitação ordinária. Assunto: revisão anual dos subsídios dos agentes políticos do município. Parecer da assessoria jurídica. Conclusão. O dispositivo constitucional prevê a concessão da revisão anual de salário aos servidores, bem como a revisão dos subsídios dos agentes políticos do município, consideradas as exigências de natureza orçamentária e física prevista no artigo 169 da Constituição Federal, combinada com a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Cada um dos poderes poderão conceder revisão anual, sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada um, tendo em vista o estabelecido no inciso X do artigo 37 da Constituição da República. Diante do exposto, do ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, a assessoria jurídica opina pela viabilidade técnica do projeto de lei número 01/2017, de número 02/2017. Em relação ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar,
pois caberá aos nobres vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Câmara Municipal de Álvares Machado, dia 9 de fevereiro de 2017. Parecer número 01 de 2017. Projeto de lei número 01/2017. Autoria, mesa, diretora. Assunto, dispõe sobre revisão anual dos subsídios dos agentes políticos do município. Data, dia 9 de fevereiro de 2017. Parecer, a comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, se posiciona pela legalidade do mesmo, pois trata-se de matéria constitucional no artigo 37 do inciso X, devendo ir ao plenário para apreciação do mérito. Presidente, José Aparecido Ramos. Relator, Pedro da Silva Oliveira. Membro, Carlos José Ribeiro. Parecer número 01/2017, projeto de lei número 01/2017. Autoria, mesa. Assunto, dispõe sobre revisão anual de subsídios aos agentes políticos do município. Data, dia 9 de fevereiro de 2017. Parecer, a comissão em análise ao estudo de impacto orçamentário e financeiro apresentado nos autos, emite parecer favorável ao projeto, visto que o orçamento contempla recursos suficientes para suprir o custo proposto, bem como os índices obrigatórios estão plenamente contemplados, salientando que estão muito abaixo dos seus respectivos limites. É o parecer, presidente, Cláudio de Melo Salamão. Relator, Edson dos Santos Rodrigues. Membro, Tomás dos Santos Mendes. Projeto de lei em discussão. Em primeira votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado em primeira discussão por unanimidade. Projeto de lei número 02 de 2017, de 20/01 de 2017. Entrada no protocolo 20/01 de 2017. Autor, mesa. Tramitação ordinária. Assunto, revisão anual de salários aos servidores do Legislativo. Conclusão. O dispositivo constitucional prevê a concessão da revisão anual dos salários aos servidores, bem como a revisão dos subsídios dos agentes políticos do município, consideradas as exigências da natureza orçamentária e fiscal prevista no artigo 169 da Constituição Federal, combinada com a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Cada um dos poderes poderão conceder revisão anual sempre na mesma data e por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada um, tendo em vista o estabelecido no inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República. Diante do exposto, no ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, a assessoria jurídica opina pela viabilidade técnica do projeto de lei número 01 de 2017 e 02 de 2017. Em relação ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos nobres vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. Câmara Municipal de Álvares Machado, 9 de fevereiro de 2017. Parecer.
número 02 de 2017. Processo, projeto de lei 02/2017. Autoria, mesa diretora. Assunto, dispõe sobre a revisão anual do subsídio dos salários dos servidores da Câmara. Data, 09 de fevereiro de 2017. Parecer, a comissão, quanto ao aspecto legal, gramatical e lógico, se posiciona pela legalidade do mesmo, pois trata-se de matéria constitucional do artigo 37, inciso 10º, devendo ir a plenário para apreciação do mérito. Presidente, José Aparecido Ramos. Relator, Pedro da Silva Oliveira. Membro, Carlos José Ribeiro. Parecer 02/2017. Processo, projeto de lei 02 de 2017. Autoria, mesa. Assunto, dispõe sobre a revisão anual de salários dos servidores da Câmara Municipal. Data, 09 de fevereiro de 2017. Parecer, a comissão, em análise ao estudo de impacto orçamentário e financeiro apresentado nos autos, emite parecer favorável ao projeto, visto que o orçamento contempla recursos suficientes para suprir o custo proposto, bem como os índices obrigatórios estão plenamente contemplados, salientando que estão muito abaixo dos seus respectivos limites. É o parecer. Presidente, Cláudio de Melo Salomão. Relator, Edson dos Santos Rodrigues. Membro, Tomás dos Santos Mendes. Os pareceres lidos foram da Comissão Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei número 2 de 2017. Em discussão. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários queiram se levantar. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 3 de 2017 foi retirado da pauta. Passaremos agora à explicação pessoal. Não havendo mais matéria, passaremos agora à explicação pessoal, escrito o vereador Pedrinho do Coral. Senhor presidente, primeiro secretário, nobres pares, assembleia presente, senhores internautas, boa noite a todos. Senhor presidente, quero deixar aqui os comentários, as colocações sobre os requerimentos de hoje, a indicação. O requerimento de hoje, eu quero deixar aqui um parecer à comunidade. Eu quero, o Cauê, você vai colocar para mim? Esse requerimento, quero deixar bem claro, a gente já fez esse pedido na outra legislatura e como não deu andamento o projeto, então a gente está entrando novamente com esse pedido. Sobre adequações do ponto de ônibus ali no bairro Jardim Bela Vista. O que vem ocorrendo? Eu vou já passar a explicar mais rápido. Com a demanda agora da execução da nova obra da passagem de interligações dos bairros, dos conjuntos habitacionais Salvador Costa, Santa Eugênia e Mário e Espredinho, a dificuldade é muito grande da população, dos trabalhadores que se reside com a distância muito longa dos pontos de ônibus. Então, qual que é a nossa ideia? Se unir junto ao Legislativo, junto ao Executivo, para a gente prolongar, fazer essa adequação do ponto de ônibus. Esse ponto de ônibus hoje ele está parado ali na Avenida Alfredo Marcondes, com a esquina com a Rua Tupinambás. Qual é a nossa intenção? Prolongar a Avenida Alfredo Marcondes até próximo ao SESI, contornando ali pelo bairro Santa Eugênia, passando pela Rua José Romero. Depois da Rua José Romero vai ter um ponto ali logo no início, né? Depois passando pela Rua Aquiles Piratelli, mais um ponto. Depois pelo conjunto habitacional Salvador Costa, a Rua Pedro Scarcelli, mais um ponto. E contornando ali na Rua Valentim e Ascenso Carreta, mais um ponto, antes da travessia
da passagem Santa Eugênia, que graças a Deus já está quase pronto, só está faltando a pavimentação asfáltica, né? Assim que terminar, a gente vai continuar continuando o ponto de ônibus até a rua Nivaldo Zorzato, passando ali também pelo conjunto habitacional Mário Mauro, né? Pela rua ali Rosa Del Col São Venço, até passando de frente dos predinhos, até próximo ao mercado do Cabreira, né? A rua Sebastião Antônio Pereira, e contornando pela rua Presidente Prudente, até a rua Barão do Rio Branco, onde se iniciou o primeiro ponto, indo por Bela Vista. Essa é a nossa intenção. Para a gente fazer isso, a gente vai marcar uma reunião também, a gente já entrou com um requerimento aqui, é o requerimento 062, né? Pedindo que o senhor prefeito venha agilizar uma reunião com a Jandaia, junto com os vereadores, para a gente adequar esses pontos de ônibus, porque é muito, assim, difícil, muita dificuldade dos trabalhadores deslocar das suas residências, que a distância é muito longa, muito longe. Então essa vai ser uma luta nossa, para a gente negociar junto à Sabesp, essa reunião, para a gente fazer essa nova colocação dos pontos de ônibus, porque vai fazer um anel, em vez do ônibus voltar pela Avenida Alfredo Marcondes, ele não vai voltar mais, ele vai dar continuidade, vai pegar os trabalhadores, não precisa retornar mais, e dar continuidade até sair no seu início, aonde iniciou, que é o ponto ali no Eletro Severo. Aí ele sobe para o centro, aí finaliza, né? Então essa é a nossa intenção, porque a distância é muito longa, muito longe, é muito sacrificado os trabalhadores levantar cedo, de madrugada, para ir até o ponto de ônibus, a distância é muito longe. Então essa é a nossa intenção, é um trabalho que a gente vai lutar, junto com os vereadores, junto com o prefeito, e marcar essa audiência junto com a Jandaia. Nós já tivemos, né, vereador Chiquinho, na outra gestão passada, não só esses pontos de ônibus, mas com outros problemas também que nós temos junto com a Jandaia, em outras localidades também, né? Agora eu não vou citar, mas depois a gente vai colocar em reunião todas essas pautas. Essa é a nossa intenção, para melhorar para o nosso trabalhador, porque não pode ficar da maneira que está. A distância é muito longa, então a gente sabe que hoje o ônibus é um ônibus assim, urbano, né? Só que a gente vai negociar. Como não tem um ônibus urbano, é um ônibus intermunicipal, então a gente vai fazer essa negociação com a Jandaia, para dar continuidade ao ponto de ônibus, adequar o ponto de ônibus. E outro requerimento, aqui nós estamos com o projetinho, né? Vocês estão vendo ali onde está o verde, é o ponto existente, que para lá, perto, próximo à Capela do Bela Vista, próximo à creche. Onde está a faixa marrom, é a continuidade pela Avenida Alfredo Marcondes, próximo o SESI, né, que eu já disse, contornando ali pela rua José Romero, e vai se descendo ali pelo Santa Eugênia, passando pela rua Pedro Scarcelli, né, até chegar ao Salvador Costa, até onde está pintado de amarelo, onde está sendo executada a obra da passagem Santa Eugênia. Se Deus quiser, logo ela fica pronta, retardou um pouco, devido ao convênio, o repasse, né, do recurso, que parece que atrasou um pouquinho, por isso que retardou a obra, mas a obra já vai dar continuidade logo, se Deus quiser. Essa é a nossa batalha, tá? Eu quero deixar aqui também o requerimento número 63, da seguinte forma: o problema sério que está ocorrendo é na estrada do Nagaia, ali no prolongamento da rua Martinópolis. O que vem acontecendo? A própria Sabesp, na época da execução da obra dela lá da estação elevatória, depois de pronta, ela utiliza muito a via lá constantemente, todo dia ela transita ali constantemente. E ela cortou o eixo da via para fazer o lançamento da rede de água e de esgoto. Então, com essa ampliação, ela acabou penalizando a estrada lá, e a estrada agora, qualquer chuva que dá, ela vem afundando e vem atolando os carros. E os próprios moradores lá têm comprado várias caçambas de entulho, já tem lançado bastante caçamba de entulho, e a Sabesp propôs para os moradores que ali entrar em parceria, junto. Por isso que a gente está fazendo esse ofício, junto ao senhor prefeito, reivindicando junto à Sabesp, que ela vem dar também o apoio, né, aos moradores lá, porque ela também é uma via pública, e ela vem utilizando a estrada lá todos os dias para fazer manutenção e fazer seus trabalhos lá na estação elevatória. Não custa ela também entrar com um pouco de material, e a prefeitura, o município entra com os maquinários para fazer o
o esplanamento do material. Inclusive, é a necessidade também de raspa de asfalto, porque tem muito ponto crítico lá, precisa ser colocada a raspa de asfalto, inclusive no top ali, subindo para chegar à rua Martinópolis. Então, a gente está negociando aí, e a gente quer sentar com a Sabesp para fazer essa melhoria dessa via lá, que é muito prioritário. É muita necessidade, os moradores estão sofrendo muito lá, nessa época da chuva agora, está muito difícil, muito esburacada a estrada lá. Então, essa é a nossa reivindicação, junto aos moradores lá também. E a indicação também aqui, o requerimento número 64, aqui é sobre a reconstrução da execução do meio-fio e sarjetão ali que se encontra quebrado na via ali da rua Guananás com a esquina com a Guaicurus. Esse pedido já é de outra gestão, né? E o proprietário, né, Edson, está aguardando que o senhor prefeito venha executar o meio-fio para ele fazer a calçada, porque existe a lei que cobra os proprietários que vêm executar a calçada e a sensibilidade. Mas então ele não tem como fazer porque não existe meio-fio, está todo quebrado. Essa é uma reivindicação do proprietário lá. E a indicação também 43 é sobre a limpeza ampla ali no PSF do Moacir Alves Martins também. O mato está muito alto, já está com problema lá os moradores vizinhos, né, com animais peçonhentos, inclusive até largato, cobra está entrando no quintal lá, os moradores têm criança, eles estão muito preocupados. Então está precisando que o senhor prefeito, junto com a obra, venha agilizar também essa limpeza ampla lá no PSF do Jardim São José. A indicação 44 também é sobre a reconstrução de canaleta, que está quebrada também, ocorrendo risco de acidente ali com os motoqueiros, né? Ali na rua Presidente Epitácio, com o cruzamento da rua Antônio Gaban. Já há muito tempo que está quebrado lá a canaleta, soltando tudo as pedras, os broquetes. Então está precisando de fazer uma reconstrução lá para agilizar o problema também desse ponto crítico lá. E a indicação 45 é sobre também a melhoria com as pedras sextavadas lá também, que estão com grandes buracos e erosões nos pontos críticos. Na rua Guananás também com a esquina Guaicurus, Jardim Bela Vista. Ali já fez uma erosão muito grande, as pedras sextavadas estão todas soltas, e os moradores estão também reclamando e reivindicando nós, vereador Nelson, que venha fazer essa melhoria lá também. É só isso por hoje, muito obrigado, boa noite a todos. Inscrito também o vereador Chiquinho. Boa noite a todos. Assembleia presente. Eu vou pedir para o Cauê passar algumas fotos que foram tiradas hoje e no finalzinho da semana passada em um bairro de Álvares Machado, São Francisco, tá? Não vou nem comentar, só vou passar as fotos por enquanto. Cauê, se puder ir passando, fazendo favor. Isso é um bairro de Álvares Machado, somente um. Olha o estado, volta uma foto, Cauê, só fazendo favor. Juntou 3 moradores para tirar esse carro. Pode ir, Cauê? Pode continuar? Isso foi só no bairro São Francisco. No final de semana eu recebi uma ligação que uma senhorinha de 70 anos estava tampando o buraco na rua Avenida dos Paulistas, porque sua filha, passando com o carro, caiu no buraco e quebrou a mocinete, se eu não me engano, do carro. Então, aproveitando essas fotos e aproveitando o momento, gostaria de avisar os moradores de Álvares Machado, os munícipes, que qualquer via que você passar
e sofreu um dano no seu veículo pela má conservação da via, bata uma fotografia, chama a polícia na hora e faça um boletim de ocorrência. A prefeitura, ela é obrigada a arcar com essa despesa. Tire a fotografia e chame a polícia e faça o boletim de ocorrência contra a prefeitura, porque você paga seus impostos, o IPVA, que é exatamente para a manutenção das vias e outros trabalhos realizados pela prefeitura. Nós estamos hoje no dia 13 de fevereiro, não foi feito sequer uma operação de tapa-buraco no nosso município. Diz que não há o material, a massa asfáltica. Em 43 dias, existe uma lei que diz que até 7.900 você pode sim comprar esse material sem licitar. E depois você abriria uma nova licitação para abrir os concorrentes e brigar no pregão. Se alguém for embora hoje dessa sessão, passa aqui na rotatória, perto do posto Portal. Entrada da cidade. Se aqui está feio, ali também está ridículo. Então, hoje, para mim falar, só sobre o bairro São Francisco. Convido os demais vereadores a dar uma volta na cidade e olhar os demais bairros. Maria de Lourdes, onde o Cláudio mora e o Festo. Jardim Bela Vista, do lado de baixo, Nelson. E outros bairros locais. Jardim Horizonte, então, está parecido com o São Francisco ou um pouquinho pior. O maquinário da prefeitura demorou 43 dias para chegar em Coronel Goulart. Fizeram um mutirão lá no sábado, depois de muitos pedidos realizados por essa casa. Até que enfim foram lá. Infelizmente choveu logo em seguida, tem que dar uma olhada lá novamente. Outro assunto que eu gostaria de tratar, obrigado, Cauê. Se você quiser deixar as fotos passando. Uma parte, presidente, falando dos buracos na cidade, é a cidade toda que está esburacada, né? Avenida Alfredo Marcondes, é uma vergonha, né? Fizemos vários requerimentos na outra legislatura, inclusive pedindo que fizesse um projeto, um levantamento com planilha para ver o custo, porque é uma vergonha um bairro tão grande, Jardim Bela Vista, passou 4 anos e não buscaram recursos, não fizeram, acho que não fizeram nem projeto, porque não apresentaram projeto aqui por essa casa de lei. Então, a vergonha, hoje nós temos uma puta estrutura lá, que é uma escola de um grande porte, que é o SESI, está toda esburacada. Então, tem que ter recapeamento, só tampa-buraco não vai resolver, né? Que nem o senhor colocou aí, né? A massa asfáltica, né? A quente, né? Que seria viável, que aguenta mais, mas ela diz que é muito cara e ela tem uma durabilidade, né? Ela tem ela tem que ser aplicada rápida, né? Então, que pelo menos comprasse o pedrisco, né? Pelo menos para minimizar um pouco a situação, né? Então, um caso muito sério, inclusive aqui na rua Fernando Costa, com a Barão do Rio Branco, né? De frente do posto de gasolina, a buraqueira está muito grande. Você passa, você arrebenta com o carro, porque você não vê à noite chovendo. Então, tem várias ruas que estão muito péssimas. Então, tem que providenciar o mais rápido possível esse levantamento, junto com o setor de obra, e ver onde está mais emergencial, mais prioritário. Apesar que o Jardim Horizonte também, né? Aquelas ruas lá, Zequinha de Abreu, 7 de Setembro, Expedicionário, né? A Pixinguinha, né? Então é rua que vai ter que ser recapeada, nem buraco não dá para tampar mais. Então essa é a reivindicação que os moradores estão cobrando. Cobra os vereadores tem que cobrar o município, né? Obrigado. Pedrinho, a cidade toda está emergencial. E enquanto o recap não chega, tem que sim tampar os buracos para amenizar o sofrimento da população. Vamos dizer assim, pelo menos, e se a massa asfáltica quente está cara, tem que ser comprado e posto com material de primeira. Não adianta tampar hoje, a primeira chuva, e lá tampar de novo, que o preço vai ficar igual. Outro assunto que eu queria tratar com os nobres pares, novamente, já falei semana passada e torno a repetir a semana, eu não estou conseguindo entender porque o nosso prefeito e o nosso diretor administrativo, prefeito Cabreira, e o diretor administrativo, Luiz Takashi, eles não querem prorrogar o concurso público. Qual é este motivo?
Fizemos ofício em nome de todos os vereadores semana passada e não chegou resposta para nós ainda. Eu errei na data, não vence amanhã, vence sim no dia 19. Eu espero que essa Casa de Lei, no mínimo, receba a resposta com satisfação, explicando o porquê que não se prorroga, porque eu não consigo entender. Nós temos uma lei aqui para ser votada, em primeira discussão, provavelmente semana que vem, que é da CIOP. E será feito processo seletivo para a votação da CIOP. Processo seletivo pela contratação de funcionários da CIOP. Então, qual o motivo? Será que dentro dos 4 anos, ou dentro desses 2 primeiros anos, não haverá concurso público em Álvares Machado? Não consigo visualizar e entender o porquê não se prorroga esse concurso por mais 2 anos. Nós temos, torno a repetir, nós temos várias pessoas da cidade de Álvares Machado, em primeiro lugar, aguardando ser chamada. Se não prorrogar esse concurso, nós sofreremos vários danos na prefeitura. Seremos várias ações contra a prefeitura, porque não vai chamar essas pessoas, vai cancelar o concurso, deixar o concurso ser cancelado, abrir-se a lei e passar por essa Casa de Lei, que eu não concordo com essa lei, mas se ela passar por essa Casa de Lei e fazer processo seletivo para a contratação dessas pessoas, será injusto com quem fez o processo há 2 anos atrás. Então, você, munícipe de Álvares Machado, ou de qualquer cidade que está nesse concurso, aguardando ser chamado, entre com mandato de segurança. Preserve seus direitos, porque a lei diz o seguinte: concurso foi feito por 2 anos, pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, preserve seu direito, porque não há motivo para não se prorrogar esse concurso. Não consigo ver esse motivo, porque não se prorrogue. Então, cidadão machadense e quem fez o curso, procure os seus direitos e vão atrás de mandato de segurança. E o que precisar desse presidente e desse vereador, estou à disposição para auxiliar. Muito obrigado. Não havendo mais matéria na ordem do dia e nem mais escrito, declaro encerrado a sessão nesta data. E lembramos que a próxima sessão ordinária será no dia 20 de fevereiro de 2017, às 20 horas. Muito obrigado pela presença de todos.